Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam... Oi, eu sou a Paula Carvalho e esse é Pensar o Presente, Histórias de Museu em Transformação. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o nosso terceiro episódio, e se você ainda não ouviu o primeiro e o segundo, eu recomendo que você volte lá, vai ficar melhor ouvindo na ordem. Para começar esse episódio, eu quero falar de um quadro que eu gosto muito. O nome dele é A Bigger Splash, que o artista britânico David Hockney pintou em 1967. Eu lembro de ver essa pintura numa exposição na Oca, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em 2003. Ela me marcou muito. Você conhece, Rodrigo? Só de nome assim eu não tô lembrando, me conta mais. É uma tela relativamente grande que retrata uma piscina bem azul em Los Angeles. Atrás da piscina tem uma casa modernista meio rosa e uma cadeira vazia. O céu é azul, um azul mais claro que o da piscina. Agora, o que chama a atenção é que na piscina dá para ver um trampolim amarelo que está bem de frente para quem olha a tela. E na frente desse trampolim tem água respingando. É o splash do título. É como se alguém tivesse mergulhado. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando. Acho que eu já vi esse quadro, sim. E não tem ninguém, né? Não dá pra saber quem mergulhou. Exatamente, não tem ninguém na imagem. Só o movimento da água. Quando eu vi esse quadro, eu fiquei pirando nele. Pensei em várias coisas, até na morte. Porque pra mim, aquilo é a presença da ausência das pessoas e das coisas que não estão mais ali. E isso tem tudo a ver com o acervo de um museu. Hoje a gente vai falar de um objeto que não está mais no acervo e de outros que nunca estiveram. Ah, é verdade, você deu esse spoiler no fim do segundo episódio. O Museu do Ipiranga já passou por várias mudanças e muitas coleções que faziam parte do acervo original não estão mais lá. Aquelas coleções zoológicas, por exemplo, que foram para o Museu de Zoologia. Lá as coleções vão discutir o mundo animal de uma forma diferente do que seria feito em um museu de história. E isso tem a ver com a curadoria de um museu. O Museu de História vai fazer algumas escolhas para montar coleções de objetos que possam refletir sobre a história e criar debates. E tem também outras coleções, como a dos objetos indígenas. Aqueles que faziam parte do Museu do Ipiranga foram transferidos em 1989 para o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, o MAI da USP. A gente vai falar dessa mudança e como alguns desses objetos têm um aspecto sagrado para as populações indígenas. Além de algumas coleções um tanto misteriosas do museu, como a coleção sertaneja. E por fim, esse episódio vai te mostrar os esforços que o Museu do Ipiranga tem feito para incluir objetos de grupos que estão pouco representados no acervo. Essa é uma das maneiras que ele tem encontrado para poder contar outras histórias. Mas antes, a gente vai conhecer um objeto bem especial que foi devolvido para o seu povo de origem. A machadinha que canta do povo Craô. Episódio 3. Presença na ausência. Quem está entoando esse canto é o Zé Martins Craô. No vídeo, ele aparece segurando a machadinha com uma das mãos. Esse é um objeto sagrado para os Craô, que chamam a machadinha de coiré. Ela é um pouco diferente do que a gente imagina de uma machadinha. Não é aquele cabo longo com uma lâmina na ponta. Eu vou tentar explicar. É um machado cerimonial feito de pedra que pesa mais ou menos 4 quilos. A lâmina é grande, no formato de uma meia-lua, e fica no centro do cabo, não na ponta. Ou seja, dá para segurar pelos dois lados do cabo. E nas duas pontas tem umas tranças nas cores vermelho e laranja, além de uma fita de couro que forma uma alça. A machadinha inteira tem um tom de vermelho. Ela é usada para cantar, para contar histórias e para alegrar a aldeia. Em 1947, o etnólogo e colecionador alemão Harold Schultz
estava de passagem pela aldeia Pedra Branca, que ficava no que é hoje o Tocantins. Ele conseguiu a machadinha em troca de um rifle calibre 22. Não se tem notícias de quem fez essa troca com o etnólogo. Depois, o Harold doou esse objeto para o Museu do Ipiranga e ele passou a fazer parte de uma coleção de machados de vários povos indígenas. Na época, o diretor do museu era o Sérgio Buarque de Holanda, que ficou no cargo entre 1946 e 1958. Que não é só o pai do Chico Buarque, né? É um historiador muito conhecido que escreveu o clássico Raízes do Brasil. Ele mesmo. Daí os Craô ficaram muito tempo sem saber onde a machadinha estava. Só mais de 30 anos depois, no início da década de 1980, eles descobriram que estava no museu. O indigenista ouviu um ancião Craô entoando um canto que ele nunca tinha escutado, perguntou que canto era aquele e era um canto sobre o machado coiré. Com a descrição do machado, o indigenista lembrou que já tinha visto alguma coisa parecida no museu em São Paulo. Os Craô reconheceram o objeto sagrado e, a partir dali, se organizaram para pedir a devolução. E no fim dessa história, a machadinha volta para casa, para a aldeia Pedra Branca. Mas demorou um pouco e exigiu uma grande mobilização de antropólogos, indigenistas e outras figuras da sociedade civil. Quem liderou esse movimento foram 2 caciques Craô, o Pedro Penot e o Aleixo Poí. Eles e outros indígenas passaram mais de um mês em São Paulo, no conjunto residencial da USP, o CRUSP, até conseguirem a machadinha de volta. Isso foi em junho de 1986. Tem uma matéria da Folha de São Paulo sobre a cerimônia oficial da restituição, de 12 de junho de 86. Tem uma foto com o Aleixo Poí segurando a machadinha, do lado dele está o Pedro Penot e mais à esquerda o José Goldenberg, que era o reitor da USP. A mesma matéria tem uma declaração do Pedro Penot, que na época tinha 72 anos. Ele diz assim: "Eu sou o mais velho e vejo que o índio novo perde o ritual, o costume. Vim até a capital, São Paulo, para trazer a coiré de volta. Vocês não sabem o que a coiré pode fazer. Ela é de casamento, de batizado dos meninos. É por isso que ela é importante. Por isso vim buscar a nossa peça e fiquei até o fim." Dá para ouvir o Aleixo Poí no documentário Craô, Os Filhos da Terra, do Luiz Eduardo Jorge, de 1993. Mas isso é uma obra da natureza, e essa machadinha é o coração do Brasil, é o coração do povo índio. Para o povo Caraô, a machadinha foi obtida pelos antepassados depois de eles terem sido guiados pelo herói Artant numa longa viagem até o pé do céu, uma enorme árvore que sustenta o céu no extremo leste do mundo. Os Craô mais velhos também falam que a machadinha não gosta de ficar parada e nem dentro de casa, ela gosta de ficar alegre no pátio. Por isso ela ficava no centro da aldeia. Era comum também que os cantos fossem feitos por 2 indígenas com os corpos pintados e enfeitados. Eles ficavam a noite toda revezando os cantos. É bonito e triste ao mesmo tempo, né? Se os Craô acreditam que a machadinha não gosta de ficar presa dentro de casa, imagino que eles pensam sobre todo esse tempo em que ela ficou dentro do prédio do museu. O Museu do Ipiranga foi pioneiro em restituir um objeto aos proprietários originais ainda na década de 1980. É muito interessante olhar para esse processo como o início de um movimento de mudança de pensamento no museu. Faz sentido porque, se você olhar logo depois, nos anos 1990, vem toda a mudança que a gente falou no episódio 2, com a abertura do museu para outros grupos que antes não estavam muito presentes, mostrando que o museu também vai mudando com o passar do tempo. O Davi Ribeiro, que é professor do museu, confirma isso. Esse museu que eu encontrei é um museu bastante aberto, né, a esse diálogo. É um museu bastante aberto a outras vozes e de uma forma bastante estruturante, assim, não é algo episódico. Não é... O Davi vai voltar daqui a pouco nesse episódio, mas antes, talvez você tenha lembrado de um exemplo recente de um objeto indígena sagrado que voltou para o Brasil depois de ficar num museu europeu. E nesse caso foram 3 séculos.
O manto sagrado, usado pelo povo tupinambá, retornou ao Brasil na semana passada, depois de 300 anos. Ele foi resgatado na Dinamarca e vai integrar o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018. Essa é uma reportagem da TV Brasil de julho de 2024. O manto tupinambá foi doado depois de uma longa negociação entre a Embaixada Brasileira em Copenhague e os museus no Rio e na Dinamarca, com participação das lideranças indígenas. É uma peça sagrada de 1,80 m feita com 4.000 penas vermelhas de pássaros guarais. O manto era usado em rituais religiosos e é considerado pelos tupinambás como uma entidade viva. Ele foi levado do Brasil durante a ocupação holandesa no século XVII, juntamente com outros 10 mantos que são os únicos que sobreviveram. Hoje, o objeto fica armazenado num ambiente climatizado do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E a questão não está totalmente pacificada. Os tupinambás reclamaram que não foram chamados para receber o manto no momento em que ele desembarcou no Brasil e quando ele foi levado para o Museu Nacional. E há quem defenda que ele devia estar na aldeia e não no museu. E é interessante perceber como o próprio Museu do Ipiranga vem revendo a forma de se relacionar com essas histórias, né? A ideia é repensar o que significa guardar um objeto. Além da possibilidade de devolver, os museus também podem pensar novas formas de compartilhar essas peças. Dessa maneira, os museus deixam de ser os donos para dividir a guarda, a responsabilidade e o cuidado com quem tem vínculo direto com o objeto. Esse movimento no Museu do Ipiranga mostra que a curadoria tem sido ampliada porque ela é vista como um exercício contínuo de escuta e diálogo com diferentes comunidades. Por exemplo, aconteceram encontros com representantes de religiões de matriz africana e isso permitiu identificar e reinterpretar objetos do acervo, reconhecendo outros modos de cuidar e de compreender a memória. São ações que abrem o museu para novas vozes e revelam que muitos objetos guardam sentidos ainda desconhecidos. Que legal. E o que é isso aqui? É a urna funerária indígena. Ah, era o que eu queria, era uma das coisas que eu queria ver. Olha, ai, gente. Eu vou tirar uma foto aqui. Essa foi a visita que eu fiz ao Museu Republicano de Itu, que, assim como o Museu do Ipiranga, é uma das sedes do Museu Paulista. Lá eu conheci a reserva técnica, que é onde ficam guardados os objetos que não estão em exposição. Quem me acompanhou nessa visita foi o Marcos Antônio Steiner. Meu nome é Marcos Antônio Steiner, né? Trabalho no museu desde fevereiro de 83. Olha! Já há 42 anos. E... Nesse aqui? Nesse aqui. Eu entrei aqui, em 85 eu fui para o Museu Paulista trabalhar no laboratório de restauração de papel. Fiquei lá até 2006 e voltei para cá transferido e estou aqui desde 2006. E aí você cuida mais agora da... Mas assim, conservação, né? Mais higienização, limpeza, vistoria, né? O Marcos estava me mostrando 2 objetos que eu estava muito ansiosa para ver. São 2 vasos indígenas. E eles acabaram ficando no Museu Republicano de Itu depois que as coleções antropológicas e etnográficas do Museu Paulista foram transferidas em 1989 para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Eles faziam algum tipo de cozimento com isso daí, né? Uma coisa, é um forninho, vamos dizer assim, né? Tem essa aqui também, que é uma menor, né? Mas depois virava uma funerária. Não sei se essa foi uma... Isso aqui estava aqui no Museu de Itu desde 79. Que ele foi feito algumas exposições que eu lembro que eu era moleque. Eu lembro que eu vi em algumas exposições lá em Porto Feliz. E eu acho que eles desmembraram e ficou aqui. Porto Feliz é uma cidade que fica bem perto de Itu. É onde o Marcos nasceu. Vamos tentar descrever esses 2 vasos para quem está escutando? Vamos lá. Tem um maior, mais fundo e pesado, que estava apoiado num pedestal de ferro. Ele é feito de cerâmica num formato redondo com uma abertura bem grande. Em volta da abertura tem um círculo marcando as bordas. E o segundo vaso? O segundo é bem menor, parece mais frágil e estava em cima de uma mesa. Ele também é redondo, mas bem diferente do outro. Lembra o formato de um formigueiro, sabe? Com a base mais larga e daí vai afunilando para cima. Então a abertura é bem menor.
e a superfície não é lisa, tem umas ranhuras desenhadas. Quem falou mais dos vasos pra gente foi o Francisco de Carvalho Dias de Andrade, que já tinha aparecido no primeiro episódio. Ele é professor do Museu Paulista e atual supervisor do Museu Republicano. A partir dos anos 70, principalmente, o Museu Paulista ele tinha uma equipe muito atuante de arqueologia. Me arrisco a dizer, talvez, que boa parte das atividades de pesquisa, talvez as mais inovadoras, eram as atividades da equipe de arqueologia. Essas pesquisas constituíram boa parte dos acervos que hoje estão no MAI, né, quando foram levados após 1989. E essas pesquisas envolveram também pesquisas na região do Vale do Rio Tietê. Em 1977 ou 79, se não me engano, foram feitas escavações em Capivari. E ali foram achadas 2 igaçabas, na verdade uma igaçaba. Igaçaba é o vaso. Igaçaba é esse grande vaso cerâmico, né? Em que tinha esse formato de vaso, inclusive com pinturas, né, com motivos geométricos. Existe também uma urna menor, que ela é corrugada, né, que ela tem uma superfície não é lisa, mas é rugosa, assim? Sim, ela é rugosa, mas é feita manualmente, assim, através da pressão dos dedos, né, e que ela é menor e que ela é muitas vezes utilizada como tampa, né, desse vaso. Né? Então a gente tem um grande vaso bojudo, vamos dizer assim, né, com quase talvez 70, 60 centímetros na sua parte maior, né, mais larga, e esse vaso menor, né, que talvez tenha uns 40 ou 50 centímetros, que muitas vezes era depositada em cima. Né. Essa urna, né, foi achada num dos afluentes do Tietê, ali na região de Capivari, e que era, na verdade, um testemunho do mesmo tipo de ocupação que existia em Tu. A gente tem registros coloniais que mostram que todos esses afluentes do Tietê eram utilizados como locais escolhidos pelos indígenas tupi-guaranis, né, que habitavam aquela região, até o século XVI e XVII, quando a conquista europeia os expulsa, os escraviza ou os aniquila. E falando em coleções que teoricamente não deveriam estar no Museu de História, tem uma outra coleção que está no acervo, mas que é meio misteriosa. Ela é conhecida como Coleção Sertaneja. O Davi Ribeiro, que é professor do Museu do Ipiranga e apareceu no começo do episódio, está estudando justamente essa coleção e o que foi esse desmembramento para a criação do MAI. E aí acho que isso diz respeito também de uma conformação das disciplinas, o que é etnologia, o que é história, o que é uma coleção de história, o que é uma coleção de etnologia. Porque as fronteiras, acho que elas não são nada claras, né, nesse sentido, né? Elas são totalmente porosas, ainda bem. E acho que o interesse agora é a gente articular as pesquisas entre os dois museus para poder dar conta, né, dessa complexidade, dessa história, inclusive desse desmembramento. O Davi também explicou o que é essa coleção sertaneja. E essa coleção é uma coleção formada entre a década de 20 e a década de 50, majoritariamente, por objetos coletados ou comprados de colecionadores como Alceu Maynard de Araújo, que era um grande folclorista, que tinham a pretensão de documentar estilos de vida e manifestações culturais que provavelmente desapareceriam com o avanço da civilização e do progresso. Né? São objetos relacionados a um universo rural, majoritariamente, do interior de São Paulo, mas também de outros interiores, né, do Brasil, especialmente do Nordeste, um pouco da região Norte também, e sempre nessa perspectiva da perda, tipo, isso vai desaparecer e isso fala da nossa nacionalidade. Isso que o Davi está falando lembra muito a forma como o escritor Mário de Andrade pensava o país. A partir das expedições feitas pelo interior, pesquisando o que chamavam de folclore. Essa intenção de preservar cantos e narrativas que, na visão dele, iam desaparecer com o suposto desenvolvimento. Era uma época em que muitos intelectuais tinham a intenção, talvez a gente possa até dizer pretensão, de entender o que era o Brasil e quem era o povo brasileiro. É um pouco tentando também entender essa figura do mestiço, já que vem lá do final do século XIX e que segue sendo um grande problema para entender a nacionalidade ao longo da Primeira República. E quem juntou essa coleção? Uma coisa que eu descobri, né, nesse meio tempo é que Sertaneja era o nome de uma coleção que tinha sido organizada no Museu Nacional já, em 1918, pelo Roquete Pinto. Ele deu esse nome à coleção.
E como o Museu Paulista tinha essa referência muito forte com o Museu Nacional, né, que é o parâmetro de museu brasileiro, né, de museu científico, enciclopédico, acredito que o nome tem a ver com essa inspiração também, né, do Museu Nacional. E essa coleção começou a ser organizada durante a gestão do Toné, mas ela ganha sentido mesmo, de fato, já na gestão do Sérgio Buarque de Holanda, né, com o Herbert Baldus, que é o chefe da seção de etnologia. Não sei em que momento essa coleção começa a ser chamada de sertaneja, até porque nos registros oficiais não existe esse nome. O que a gente identifica são os objetos que têm um registro geral sertanejo, RGS, junto do número deles. Então, a gente sabe que os objetos que têm esse código fazem parte dessa coleção, foram entendidos como sertanejos, e são majoritariamente objetos ou de populações mestiças rurais ou de populações negras. E é o que está dentro da seção de etnologia e que não é indígena. Essa coleção também foi sendo construída pelo próprio museu ao longo de décadas, pelos colaboradores que coletavam objetos e até por funcionários da seção de etnologia que se interessavam pelo tema. O que deu aquele up na coleção foi a compra do acervo do Alceu Mainar, que o Davi citou ainda há pouco. Tem 2 conjuntos também que foram caracterizados como coleção sertaneja, que hoje estão no MAI, apesar de alguns objetos continuam no Museu do Ipiranga, mas boa parte deles está no MAI, que são apreensões de terreiros de candomblé da Bahia, né, foi uma doação, entre muitas aspas, né, porque a gente só doa aquilo que nos pertence, que a Secretaria de Justiça da Bahia remeteu ao Museu do Ipiranga, provavelmente porque o Toné teve contato com essa coleção e viu lá na Bahia e ficou interessado e recebeu, né, esse presente, né, da Secretaria de Justiça. E na década de 40, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo também remeteu uma série de objetos apreendidos em terreiros do Estado de São Paulo. Então tem objetos da coleção sertaneja que estão nos 2 museus, no Museu do Ipiranga e no MAI. Pois é, essa coleção que está nos 2 museus tem mais ou menos 900 objetos. Uns 600 estão no Museu do Ipiranga e uns 300 no MAI. Parte da pesquisa do Davi é tentar entender a coleção sertaneja como um todo. Quem também falou com a gente sobre a coleção sertaneja foi a Aline Montenegro Magalhães, professora e curadora-chefe do Museu do Ipiranga. Inclusive, a coleção sertaneja ela não é uma coleção homogênea, ela não entrou toda de uma vez. Isso diz muito sobre a dificuldade de um museu de história, né? Ainda arraigado a uma visão de história muito dura, né? Muito oficial, assim, lidar com o que não é dos grandes personagens, né? É como se fosse um grande balaio onde tudo o que não dizia respeito a essa história, né, heroicizada, branca, masculina, entra. E são objetos da cultura popular e que muitas vezes não tem autoria e que o Davi está fazendo essa arqueologia para identificar a origem dessas peças, a formação dessa coleção, historicizar a presença dessa coleção. E esses instrumentos fazem parte da coleção sertaneja, mas não estão mais no museu. Foram para o Museu de Arqueologia e Etnologia, onde estão atualmente. Porque na década de 90 houve a consolidação do Museu Paulista como museu de história, mas não na perspectiva de templo, que era antigamente, né? Algo ligado mais ao culto do passado, mas um laboratório da história, onde se problematiza e se estuda cultura material como documento para a história e como caminho de construção de uma visão crítica sobre o passado. E aí, nessa definição, o que não era considerado histórico foi para o Museu de Arqueologia e Etnologia. Só que, né, então havia uma visão mais imediatista, não sei se, né, eu posso chamar assim, de articular um tipo de objeto a um campo do saber. E nessa época o museu estava estabelecendo as suas linhas de pesquisa, que era história do cotidiano, história do imaginário e história do trabalho. Então é como se essas peças elas não tivessem lugar nessas linhas de pesquisa e foram para essa outra instituição. E atualmente a gente tem problematizado, né, o porquê, porque o próprio professor Ulpiano Bezerra de Menezes, que era o diretor na época
dessa transferência, ele coloca que os objetos eles não têm um valor em si, eles têm um valor atribuído. E o que promove essa atribuição de valor ao objeto são os problemas e as questões. Então, se nós temos um problema histórico em relação ao objeto, a gente pode atribuir valor histórico a ele, né? A gente não precisa limitá-los, aprisioná-los a uma categoria. Essa fala da Aline mostra como o Museu do Ipiranga também é um intérprete do Brasil a partir da própria natureza da instituição, que vai se transformando ao longo do tempo. Hoje é um museu de história e cultura material que cria debates a partir dos objetos presentes no seu acervo. E esses mesmos objetos podem ter valores e significados diferentes conforme o tempo passa e as interpretações sobre a nossa sociedade vão mudando. O Davi e outros professores também tentam entender por que determinadas populações foram menos representadas com objetos no museu. Acho que a partir dessa reflexão sobre essa coleção é de entender a ausência desses sujeitos, né, nas coleções do Museu do Ipiranga. Porque, de fato, a gente tem pouquíssima referência em termos de cultura material que diga respeito a essas populações. E aí é um trabalho um pouco em conjunto, não só meu, mas da professora Aline, do professor Francisco também, da gente estar buscando entender, por exemplo, os objetos religiosos, né, os católicos, o que eles têm de afro-brasileiro, o que eles têm de indígena. É também pensar numa política de aquisição de acervo também para encorajar e estimular que a sociedade compartilhe, né, a sua propriedade com o museu, né, afinal de contas é um museu público, então a relação que o colecionador tem com o seu objeto segue sendo importante para o museu. Então, não é uma perda, né, para as pessoas, né, doar um objeto para o museu. Mas eu acho que a ideia é incrementar essa coleção também e trazer outras possibilidades de enfrentamento desse silêncio. Incluindo objetos de outras populações no acervo. Acho que, por exemplo, uma das frentes que eu tenho tentado me dedicar é essa do projeto Contrapontos, uma sequência, né, desse projeto, de ter outras ações de residência artística, de residência curatorial, de artistas, ativistas, intelectuais, enfim, agentes culturais, indígenas, quilombolas, pessoas dos movimentos negros, que possam ajudar a gente a enfrentar essa história ali naquele espaço. E uma proposta que eu já apresentei, que a gente está buscando articular para esse período agora próximo, né, 2026, é da gente ter momentos em que a sociedade, em especial populações negras que estão relacionadas à produção desses objetos que a gente tem, possam ter contato com eles e falar sobre eles e compartilhar aquilo que elas sabem sobre eles. É uma forma de qualificar essas coleções também, trazer outras narrativas e dizer que a autoridade máxima sobre o conhecimento produzido sobre esses objetos não está nas nossas mãos, né, de curadores, pesquisadores. O Davi explicou melhor como deve funcionar essa proposta em relação à coleção sertaneja, em que essa autoridade de entender os objetos deve ser colaborativa. A gente pretende fazer isso com objetos da sertaneja no ano que vem, porque tem muita coisa dela do Vale do Paraíba, por exemplo. E aí de articular agentes culturais de São Luís do Paraitinga, de Cunha, de Taubaté, que são cidades de onde vem boa parte desses objetos, para que elas possam não só ter contato com esses objetos que o museu tem, mas também, talvez, incrementar essa coleção de alguma forma, dar conta daquilo que alguns colecionadores pensaram na década de 40 e 50. Ah, vai desaparecer? Não, não desapareceu. Segue sendo produzido, segue produzido de outras formas, com outras estratégias, talvez até com outros usos, mas esse circuito continua, né? Tem uma dinâmica aí. E aí eu acho isso bastante especial porque é óbvio que tem uma contribuição gigantesca dos folcloristas para o conhecimento de várias referências culturais que a gente reconhece hoje, mas a gente ouve muito pouco, ou vê muito pouco nos escritos deles, as vozes dos detentores desses saberes. E acho que com tudo que a gente já caminhou no Brasil de lá para cá, em termos de políticas públicas de cultura, eu acho que é bastante especial a gente ouvir essas vozes hoje. E acho que isso não só qualifica o conhecimento que a gente tem sobre esses objetos, como a gente também compartilha a autoridade sobre eles.
É uma forma dessas pessoas também se identificarem como parte do museu, se sentirem agentes do museu também, se sentirem partícipes desse processo de investigação, de pesquisa, de produção de conhecimento que a gente está fazendo ali. O Ulpiano Bezerra de Menezes, que foi diretor do Museu do Ipiranga de 1989 a 1994, fala que a história que o museu conta é a sua própria história. Então, o trabalho atual de muitos professores do museu é justamente entender as escolhas feitas pela instituição ao longo dos seus 130 anos. A Aline fez um comentário a partir dessa reflexão. Então, a gente tem lidado muito com a história do museu. Por que essa escolha por uma história masculina? Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa se tornou muito famosa, aquela ideia, você que gosta do passado, né? Vai pro museu, eu não sou museu, para gostar de passado e tal. Essas expressões, né, da linguagem popular, mas o museu ele não está encerrado no passado, né? Ele traz questões, ele trabalha com questões dos nossos tempos. E a pergunta que tem se feito muito é exatamente essa: cadê as populações negras, cadê as populações indígenas, cadê as mulheres, cadê as populações LGBTQIA+, né? Então, o que a gente faz? A gente se debruça, vai estudar a nossa história, vai entender esses silêncios, vai entender as escolhas. A gente quer produzir outras histórias a partir da história que a gente tem. Então, a gente não só investe numa interpretação do nosso acervo, ou numa reinterpretação, mas também construir uma política de aquisição, né, a partir dessa pesquisa que a gente identifica cientificamente, né, ou criticamente as ausências, os silenciamentos, a gente trabalhar uma política de aquisição para que essa representação seja mais presente no museu. Isso implica em destruir o que está lá para colocar uma coisa nova? Não, isso implica em colocar em diálogo, colocar em tensão, que é o que acontece na nossa sociedade. Então a gente vê o Museu do Ipiranga se movendo para repensar não só o que guarda, mas também o que diz sobre seu acervo. Reconhecer as ausências de identidades ou de classes sociais é um começo. O passo seguinte é transformar esses silêncios em diálogo para que novas vozes e histórias passem a fazer parte do museu. E a gente já pode ver isso acontecendo em ações culturais, eventos científicos e exposições temporárias. Um exemplo disso é a exposição Design e Cotidiano, em que o museu deu visibilidade a imigrantes. Outro exemplo foi a exposição Onde Há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Ali tinha obra de quilombolas, povos da floresta e de outros artistas colocadas em diálogo crítico com essa coisa de monumentalizar a destruição da natureza, que está muito presente nas pinturas antigas do acervo do museu. Não dá para fingir que os traumas e os apagamentos não aconteceram no passado. É quase como se o próprio Museu do Ipiranga tentasse compreender a sociedade brasileira, buscando os vários pontos de vista que são possíveis a partir do seu acervo e aqueles que precisam ser complementados com novos acervos. E aproveitando que o Davi falou em contraponto, tá na hora da gente dar um pulinho bem rápido num outro museu que tem uma proposta diferente do Museu do Ipiranga. Nossa, tem 7 andares? 7 andares. E 5 de exposição. E o Denilson Dormil, ele usa da ironia e do sarcasmo nas suas produções. Esse é o Museu das Culturas Indígenas, que fica no bairro da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. Quem me acompanhou nessa visita foi a Sônia Aramirim, que tem origem Chucuru-Cariri. Hoje ela mora na terra indígena Guarani-Mbiá e Guarani-Edeva do Jaraguá, em São Paulo. A gente começou a visita no andar mais alto, o 7º. Esse andar é conhecido como Sala da Jiboia, porque tem um puff bem longo no formato de uma cobra que foi feito pela artista Rita Salles Runicuim, do Acre. É uma sala que serve para receber os visitantes. Quem faz as visitas guiadas são os mestres de saberes. São indígenas que conhecem bem as culturas de origem. Quando eu cheguei lá, estava tendo uma visita de uma escola e os estudantes já estavam conversando com uma das mestras.
O que a mestra estava apresentando na hora dessa gravação era o trabalho de um artista indígena bem conhecido, o Denilson Baniwa. Ele está com uma instalação chamada Igapó Terra Firme, que ocupa a sala inteira no 5º andar. É uma obra muito legal, Rodrigo. Na entrada tem vários tecidos enrolados que saem do teto e vão até o chão como se fosse uma porta. O espaço é meio retangular e o chão é coberto por um carpete marrom. As paredes são todas cobertas com barro seco marrom e tem umas folhas secas grudadas. Parece o chão de uma floresta. E tem uma iluminação meio assim de crepúsculo, sabe? E no meio do espaço tem o tronco de uma árvore partida ao meio. É para fazer uma referência às árvores derrubadas pela invasão imobiliária na aldeia do Jaraguá. Eu me senti entrando numa árvore mesmo. Depois de 37 anos de luta, o povo Guarani Imbiá conseguiu, em 2025, a demarcação da terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Assim como as demarcações, o próprio Museu das Culturas Indígenas também é uma conquista recente dos povos originários. Quem contou isso pra gente foi a Sônia. Eu já trabalho no museu há 3 anos. O museu foi uma conquista da aldeia aqui de Jaraguá, uma conquista dos povos indígenas, principalmente das mulheres aqui de Jaraguá. É um pagamento de dívida, praticamente, esse museu. E nós temos um conselho indígena, que é o Conselho Atamirim, que é formado por 36 indígenas de povos diferentes, né, aqui do estado de São Paulo. E é isso, né, um museu vivo, é um museu bem diferente dos outros, né, porque as obras são tocáveis, né, não temos acesos, são obras que o público pode interagir, né. Os mestres foram escolhidos por nós mesmos, né, são 7 mestres de etnias diferentes. Tem uma Mirinaco, tem o Inã Carajá, tem Pancararu, Guaraninduá, tem Guajajara, são os povos que estão ali, né? Tupi-Guarani também. E nós temos um espaço ali no pátio, onde os nossos parentes vendem os seus artesanatos. Então, qualquer povo que chegar, não importa de onde ele vem, o espaço é aberto para venda de artesanato. Então, a gente teve essa grande oportunidade de ter um espaço onde a gente pudesse ser ouvido, né? Essa era a grande discussão, da gente ser ouvido e que as pessoas pudessem entender quem somos nós. A proposta desse museu foi essa. E é um museu muito novo ainda, né? As exposições ainda são muito simples, porque os artistas também têm que ser indígenas para que a pessoa possa entender a cultura. O Museu das Culturas Indígenas é diferente mesmo. Para os museus tradicionais, os objetos são documentos de um tempo ou de um povo. É sempre um desafio trazer para dentro desse espaço uma cultura transmitida pela oralidade. Por outro lado, os museus feitos por indígenas focam mais na voz, na memória. É menos sobre os objetos e mais sobre os sentidos simbólicos, a espiritualidade. As pessoas querem ver crânios de povos, ou se não, muito plumaria ou cestaria. Não era isso que a gente queria, né? A gente queria um museu realmente que as pessoas se identificassem com esses povos. Porque a maioria das pessoas que vão ali não tem o entendimento ainda dos povos indígenas. Muitos falam que não existe mais indígenas em São Paulo, que não existe mais aldeias, que os indígenas que estão aqui não são indígenas. Então, assim, para desconstruir isso, a gente precisa ter um diálogo com essas pessoas. Nessa visita que eu fiz com a Sônia, deu para perceber que esse diálogo é essencial para a gente lidar com os traumas da formação da nossa sociedade, como é o caso da escravização de indígenas e africanos e as consequências disso na atualidade. E o Museu do Ipiranga está tentando participar dessa conversa, organizando projetos que convidam profissionais e representantes de comunidades para dialogar. O Davi explica isso melhor. Eu acho que é uma discussão que tem crescido bastante no campo da museologia brasileira, né, e na museologia mundial de uma forma geral, mas na museologia brasileira em particular, porque nós somos um país construído em cima de muitos traumas, né? Nós temos a escravidão, genocídio indígena, as ditaduras, guerras, enfim, a violência, né, ou as violências todas que permeiam o nosso cotidiano, e acho que os museus, como parte dessa sociedade, eles têm um compromisso de enfrentar, né, esses traumas. Ter momentos para a gente conversar sobre isso vai ser algo bastante crucial, nesse sentido de não só de construção de conhecimento teórico, mas também de fomento de práticas,
né, que eu acho que é uma questão muito mais prática do que teórica. O teórico tem caminhado bastante, e acho que é o momento da gente dar o passo adiante e transformar isso em prática. Faz todo sentido, né? Juntar a teoria com a prática e ver o que pode surgir dali. Sim, e o museu tem consciência dessas lacunas. Por exemplo, da falta de peças ou imagens que representam populações indígenas e afrodescendentes. A Aline Magalhães, que a gente já ouviu nesse episódio, também vem trabalhando com essas ausências. Eu cheguei, em 2022 e me deparei com uma coleção de 33 retratos de pessoas negras, indígenas, pessoas que eram populares nas ruas, e todos esses retratos foram pintados por um único artista, que é um artista belga chamado Adrian Van Emelen, e que realizou essa produção entre as décadas de 20 e 40 no Brasil. E o que me chamou a atenção é que eram figuras comuns, não eram personalidades famosas da nossa história e que, na sua maioria, não tinham o seu nome identificado na legenda. A denominação se dava muito em função das características, né? Então, mulher negra fumando, mulher negra com um terço. A gente se depara com muitos silêncios em relação às populações afrodiaspóricas, às comunidades indígenas, e a gente tem tentado escutar isso que foi silenciado. Então, por isso que o museu adquiriu essa coleção. E essa coleção tem sido o alvo, o objeto principal dos meus estudos, que tem procurado identificar essas pessoas, ou, se não conseguir identificar, entender o seu circuito de produção, de consumo. A Aline estuda essa coleção que foi doada para o museu em 2010, retratando figuras que aparecem pouco no acervo. Uma das coisas mais interessantes é que ela está buscando a identidade das pessoas que serviram de modelo para esses retratos do Adrian Van Emelen. É ainda um desconhecimento em relação a ele e a sua obra. Lá no museu, por exemplo, a gente tem 2 retratos de uma senhora. Num retrato ela aparece fumando um cachimbo e no outro ela aparece com um terço. E ela não tinha denominação. Mas uma pesquisa, realizada, e aí eu recorro a Thaís Matarazzo, que foi uma jornalista, que se dedicou muito ao estudo sobre essa pessoa, identifica a vovó do Pito, que foi batizada como Adelaide Antônia das Dores, e que era uma senhora que frequentava a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e que era reconhecida como uma figura popular na cidade de São Paulo no início do século XX. E uma curiosidade é que todo o aniversário dela, ela ia às redações dos jornais para falar. E aí é interessante ver como os jornalistas lidavam com ela, Uns falam que ela fazia parte da decoração da cidade, outros se espantavam com a brancura do vestido dela, sendo ela uma mulher humilde. Então a gente vê que ela foi estereotipada, ela foi vista como algo pitoresco, exótico, que estava próximo ao desaparecimento. E quando a gente, a partir dos quadros do Van Emelen, a gente se aprofunda na história dela, a gente vê uma relação com os movimentos abolicionistas, com o protagonismo negro nas Irmandades do Rosário, Então a gente pode puxar o fio para outros protagonismos e para outras histórias que muitas vezes não tem lugar no museu, mas que a gente produz e que a gente passa a ocupar esses espaços a partir da cultura material e da cultura visual que o museu oferece nas suas coleções. De novo, aqui tem aquele trabalho de detetive que todo historiador precisa fazer. Como é que se faz para identificar o nome da mulher que foi retratada em um quadro de uns 100 anos atrás? Chamava atenção o fato de não ter o nome dela em nenhuma documentação, Porque às vezes tem no verso do quadro e tal. E aí eu fui buscando, e aí encontrei o trabalho da Thaís Matarazzo, encontrei os recortes de jornais, mas tem outras formas. Por exemplo, a gente sabe que muitos desses retratos foram inspirados em fotografias. Então a gente já tem encontrado, algumas têm uma curadoria digital, por exemplo, feita pelo Marcos Brum Lopes, que é do Museu Casa de Benjamin Constant, um especialista em Mário Baldi, que é um fotógrafo austríaco. Ele identificou retratos de pessoas indígenas que
foram pintados pelo Van Emelen, mas certamente inspirados em fotografias do Mário Baldi. E fotografias que foram publicadas em reportagens de jornais. Então, há essa circulação de imagens, né? E a própria dona Joaci, que fez a doação, ela comenta que o pai dela não só fotografava as pessoas na rua, como ele também tirava imagens de livros, de revistas e levava para o Van Emelen pintar. Ele era muito próximo ao Van Emelen. Então, a gente tem esse caso, né? Eu acho que são 3 retratos pintados que vieram, né, dessa inspiração na fotografia. A gente tem 2 retratos que vieram de um livro que relata a missão numa área indígena, né, numa comunidade indígena. E aí a gente vai buscando. O Ricardo da Mata, que é um técnico do museu, ele também identificou outro indígena que vem de uma outra fotografia e de um outro contexto. Então, o que eu tenho procurado ver é onde essas fotografias foram publicadas, porque esse fio a gente perdeu, né? É muito bonita essa história que a Aline conta. Dá pra ver que ter o objeto é só o primeiro passo. Tem um longo trabalho para que os curadores e pesquisadores possam, de fato, contar histórias a partir desse acervo. E para retomar o título do episódio, também é muito interessante ver como a ausência de um objeto, como a machadinha dos Craô, também pode contar muitas histórias dentro de um museu. Ao mesmo tempo, é legal pensar como os objetos podem ter vários significados dependendo do contexto, dentro ou fora de um museu. É uma coisa que a gente já tem falado bastante aqui desde o primeiro episódio. E a gente vai continuar falando disso nos próximos episódios. Aliás, alguma dica do que vem por aí no episódio 4, Paula? Eu vou recitar aqui um pedaço de uma música que a minha mãe tocava no violão quando ela era criança. Vai! Você é o tijolinho que faltava na minha construção. Conhece essa música? Não faço ideia. É Tijolinho, do Bob de Carlo. O título já entrega qual é o objeto principal do 4º episódio. Agora ficou fácil. O que será que um tijolo está fazendo dentro de um museu? Pensar o Presente é um podcast do Museu do Ipiranga, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação, a pesquisa e o roteiro são da Paula Carvalho. O Rodrigo Alves faz o tratamento do roteiro. A produção é da Ashley Calvo. A montagem, a sonorização e a mixagem são da Mariana Leão. A trilha original é da Stella Nesrini, com colaboração dos músicos Jordi Amorim, Afroju Rodrigues e Amon Medrado. Usamos música adicional da Blue Dot. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos as entrevistas no Confraria de Sons e Charutos e no Agência de Podcasts em São Paulo. A gravação de locução foi no Estúdio Trampolim, em São Paulo, e no Estúdio Vison Digital, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. O Museu Paulista da USP tem direção de Paulo César Garcês Marins e vice-direção de Maria Aparecida de Menezes Borrego. A curadoria-chefe é de Aline Montenegro Magalhães. A Fundação de Apoio ao Museu Paulista tem direção-geral de Mário Mazzilli. A direção administrativo-financeira é de Rogério Éfori. A comunicação e as relações institucionais estão sob direção de Tato Carbonaro. Na equipe de comunicação, Ana Paula Dias e Marcelo Argolo. A comunicação visual é de Lilian Irata. E a consultoria de marca e gestão de projeto é de Lara Alcadipani. Esse episódio usou áudios do canal Mundo Indígena Craô no YouTube e do documentário Craô, Os Filhos da Terra, de Luiz Eduardo Jorge, além de trechos de reportagem da TV Brasil. As informações sobre a Machadinha foram tiradas do artigo O Canto da Machadinha, Mito, Ritual e História em um Gênero de Arte Verbal Craô, de Ian Packer. Eu, Paula Carvalho, apresento essa temporada na companhia do Rodrigo Alves. Até semana que vem, Rodrigo. Até mais, Paula. Este podcast foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de Shell e Vale.
uma realização da Fundação de Apoio ao Museu Paulista e Ministério da Cultura e do Governo Federal, do lado do povo brasileiro.